Pois é, e a gente agora traz já um primeiro momento, né? A gente ainda aguarda uma convidada, né? Que até o momento qualquer imprevisto não a permitiu chegar, mas já temos aqui 2 convidados, representação do Rotary Club, né? Dos clubes de Rotary, Rotary Clube Internacional, Rotary Jiqué, Rotary Norte, Rio de Contas, né? Temos os outros aqui, que é o Luiz Augusto, nosso amigo Luiz Augusto, que a gente revê hoje aqui com a gente. E outro prazer também, os 2 amigos de muito tempo, é o nosso amigo Jorge Sampaio, já contou aqui umas andanças aí meio complicadas, mas está de volta. Ele servidor da saúde pública municipal há muitos anos, né? Um profissional aqui da melhor qualidade, que a gente vai trazer hoje com eles vão se identificar melhor com você, é discutir uma reivindicação que consta de uma carta aberta em que cobra-se uma questão que a gente até já antecipou aqui no programa e vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores, dia 29, que é a questão de Jiquié ter um credenciamento, e eles vão explicar para a gente, para criar-se aqui a Unacom, ou seja, credenciar esse atendimento assim de pessoas com câncer diante da incidência muito grande de casos, pessoas que têm como única alternativa, a maioria pelo SUS, é fazer o tratamento fora do domicílio, que é entrar num carro, né, com condições bem insatisfatórias para a pessoa, deslocar para Salvador, deslocar para Itabuna, e essas pessoas passam por momentos muito difíceis, mas é uma alternativa. E nós vamos saber desses nossos convidados, agora que é trazido essa proposta aqui para a gente discutir com a sociedade de Jiqué, com todos os segmentos engajados aqui da nossa sociedade, o que seria a criação dessa Unacom. Eles vão explicar, inclusive detalhar, e também trazer de volta, né, a autonomia da antiga 13ª DIRES, que hoje é uma base regional de saúde. Vamos entender melhor esta situação. A professora Ninalva já está aqui com a gente, agradecemos aos 3 agora, mesa composta, bancada aqui para a gente conversar com vocês. Eu vou dar prioridade à figura feminina, que eu não vejo há muito tempo, a professora Ninalva, mas é um prazer revê-la. Boa noite, professora Ninalva. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, nós vamos já saudando também o Luiz, lá saudando o Jorge. Boa noite para vocês. E a gente vai abrir, vocês vão falar muito mais do que eu. Nós vamos querer entender, porque quando a gente conversou um pouco sobre esse assunto, houve um engajamento enorme da população. Pessoas que já passaram momentos difíceis com o tratamento fora do domicílio, ir e voltar à distância, essa coisa toda. E a proposta que traz é justamente tentar equacionar isso, né, para poder ser feito o tratamento aqui na cidade de Jiqué. Vamos, quem é que começa aí já falando assim? Vamos futucar aí esse assunto, porque é muito interessante, é saúde pública, é interesse de todos. Jorge, vou começar hoje com você, depois de saudar aqui a professora Ninalva. Boa noite, agora vamos falar sobre isso. Boa noite, eu quero saudar o Wilson, né? Que eu conheço, eu estava antes de entrar no ar, conheço há um tempinho, né? Há um tempinho, né? Saudar ele, saudar o Léo, né? Que sempre tem vindo aqui. E nessa saudação, além dos ouvintes, internautas e a turma que anda na rede, saudar também em memória a Francis Ney. Foi da última vez que eu tive aqui, a convite de Francis Ney, não é? A gente precisa saudá-lo e dizer que ele está presente, né? Agradecer pelo convite dessa importante rede que é a notícia. E a última vez você não estava, Wilson, que eu tive aqui, eu saudava a família de vocês por estar, né, a fio dentro da mídia e hoje modernizando essa mídia. Né? Olha que coisa interessante. Mas vamos lá. A nossa presença aqui é para defender 2 coisas importantes para a Jiqué. Uma, na minha opinião, não está deslocada da outra, né? Porque essa unidade vai ser atendimento SUS e a gente também rever a volta de uma unidade como um núcleo para a Jiqué. Como o Wilson falou, e todo mundo ainda até chama, até a gente que ainda trabalha lá, fala assim, eu trabalho onde? Na DIRES. Também quero saudar o Luiz Augusto e a Ninalva, que eu tive o prazer e a honra de ser colega dela quando ela trabalhou lá na DIRES, o Wilson e Léo, né? Então, assim, a ideia aqui é ter uma voz que, assim, a gente melhore Jiquié e região, né? Vamos ver, a Unacom, se a Unacom vem para cá um serviço de câncer para a cidade,
ela vai distribuir entre Jequié. E se Jequié tornar também um núcleo, Wilson, ele passa de 26 municípios, que agora Jequié coordena ainda 26 municípios. Vai atingir mais ou menos 40 e poucos municípios. Ou seja, a pessoa não tem o deslocamento para ir, para fazer esse tratamento. O tratamento é severo. Antes aqui eu falava de um tratamento, né, que as pessoas ficam fragilizadas, muito fragilizadas, e quando fala em câncer, bem, eu estou recebendo um atestado de óbito, não é? As pessoas falam isso. E a gente já sabe muito bem que a gente andou nesse caminho. Então, assim, a gente vai melhorar a vida desse paciente, de estar se deslocando de Jequié a Salvador, voltando, fazer uma químio, só quem fez é quem sabe, né? Dessa dificuldade, voltar em um ônibus, o ônibus quebra, e por aí vai. Então, essa defesa é a defesa de Jequié e da região em volta. E a defesa do núcleo, aí você pode falar, você está defendendo porque você é trabalhador lá do núcleo, né? Eu, na última reunião, Ninalva estava, ouvintes, o Wilson e colegas aqui de bancada, eu dizia, não é para Jorge, né? Porque o Wilson está me olhando aqui, vocês que estão me vendo, né? Essa figura aqui já deve estar aposentada, né? E eu estou recebendo até, como eles chamam lá, o abono permanência. Há 6 anos eu já estou aposentado, para ficar recebe o abono permanência, né? Ou seja, a gente tem que lutar, não pensando na gente, mas pensando na melhora, né? A gente tem dificuldade de fazer todos os programas, que Ninalva muito bem conhece, que ela teve lá. Todos os programas ainda estão funcionando, Ninalva. Para 26 municípios, o Wilson e companheiros aqui, ouvintes, né? Com essa carga, por exemplo, a gente só tem hoje 3 viaturas para cobrir 26 municípios, né? E como isso se dá? Inclusive, o comércio, imagino que o comércio de Jequié e o comércio em torno de Jequié ganham com isso. Se essa unidade do núcleo vir para Jequié, qual é a dotação para um ano? Não fica menos de 4 milhões para ser investido na cidade de Jequié. Desde a gasolina, a oficina, a caneta, ao papel higiênico, como eu falei. E se isso acoplado a esse núcleo de câncer, aí sim, também a gente vai tratar de câncer aqui na cidade. Aqui na cidade. E em torno de Jequié. Aqui na cidade. Por exemplo, para encerrar essa fala e passar para os outros companheiros, assim, vindo a uma coisa, eu falei de Jequié, né? Do dinheiro investido dentro da cidade, ou do entorno. Né? Por exemplo, Wilson, a gente vai ter que ter unidade especializada de laboratório para ler as lâminas, né? Pedida pelos médicos. A gente vai ter médicos aqui, hematologista, que a gente não tem ainda. Né? Eu mesmo precisei de tive que ir à Conquista ou Salvador. Precisei de um laboratório que aqui não tem. Vindo isso, que aqui tem laboratórios que têm a capacidade de fazer esse tipo de exame. Não tem porque não é pedido aqui. E uma dessas coisas a gente precisa pensar também no entorno, no conjunto do movimento. Então, por aqui chega, eu vou passar. Nós vamos voltar a falar com você, já que eu sei que você é um entusiasta, você nos contava, tem uma experiência pessoal que passou, não é, nessa situação há algum tempo, graças a Deus que você está aqui para ser uma voz assim viva e atuante desse sentimento. Luiz, eu vou falar com você como entidades, né, porque a gente vê que o Rotary Club engajou com várias, né, clubes do Rotary aqui na nossa região, não apenas os de Jequié, mas engajaram na região, assim como também nós vimos a presença da maçonaria, as lojas maçônicas de Jequié, região, a prefeitura, né, está aí engajado, o Conselho Municipal de Saúde, porque é a luta de todos e a Câmara de Vereadores, enfim, não pode ser uma luta isolada de ninguém, é uma reivindicação muito forte aqui da cidade. Gostaria de você falasse principalmente desse engajamento das entidades que representam a nossa sociedade, em nome aí do Rotary Club, né, que está aí forte, firme, com essa proposta e reivindicação. Ok, boa noite, Wilson, boa noite, ouvintes aí da Jequié Repórter, da TV Web, companheiros aqui da bancada. O Rotary é uma instituição que
tem diversas áreas de enfoque e uma das demanda mais serviços, mais recursos do Rotary Internacional é justamente a área de saúde. A área de saúde realmente, acho que no mundo todo, é muito demandada, muitas dificuldades que a comunidade, principalmente as comunidades carentes, tem de obter recursos para se tratarem. E o Rotary sempre tem olhado com muita atenção esse problema de saúde no mundo todo. E quando surgiu a ideia de se fazer esse movimento para habilitar, né, para credenciar uma ANACOM aqui em Jequié, não tinha por que o Rotary ficar de fora. Então nós temos aqui em Jequié 4 clubes de Rotary, né? É uma maravilha, né? Uma cidade que já tem um Rotary Club já é muito bom. Aqui ter 4, né? É muito bom. E tem mais aqui na nossa região, um clube de Jaguaquara e 2 clubes de Piauí. Então são 7 clubes que estão aí apoiando a causa e também o distrito como um todo, né? Nós temos o distrito 4.391, e hoje aqui também estou representando aqui o nosso governador Cláudio Canuto, e nosso distrito abrange Bahia, Sergipe e Alagoas. Então eu participei aí desse movimento, ele ficou encantado com essa ideia e disse que estaria dando todo o apoio também necessário. Então o Rotary está se juntando a essas outras entidades, como a maçonaria, entidades que são fortíssimas, entidades de classe, e toda a comunidade organizada aqui está com essa ideia de fortalecer esse pedido de que seja credenciada a UNACOM aqui em Jequié. E a gente, como o companheiro Jorge falou, né, o câncer talvez seja a doença mais temida no mundo todo. Quando se fala em câncer, aí tem pessoas que não gostam nem de falar o nome, né? E aí quando você vê que para fazer o tratamento, que debilita tanto as pessoas, ainda tem essa dificuldade de se deslocar em condições que talvez não ofereça nenhum conforto, né? Passar o dia inteiro viajando e passando por esses tratamentos que debilitam demais as pessoas. Eu acho que torna-se até ser desumano, vamos dizer, não querer encarar isso e não favorecer a uma atividade dessa o mais próximo possível das pessoas que precisam é desumano. Então, eu acho que todas as instituições, toda a comunidade tem que apoiar essa campanha. Felizmente, temos conhecimento de que já existe um interesse político também aqui da região em credenciar isso aí, que está já em andamento, mas é preciso fortalecer isso aí, porque entre aprovar a ideia e isso se tornar realidade e para a prática é um caminho que às vezes torna-se longo. Perfeito. Então é preciso que a gente se una, mostre realmente essa necessidade. A demanda aqui da região é grande, são dezenas de pessoas diariamente que estão viajando para fazer esse tratamento. Acho que anualmente aí são quase 1.000 pessoas, né, que fazem esse tratamento. Então é uma demanda grande e a gente precisa minimizar isso aí, aliviar esse sofrimento desse pessoal. Então o Rotary não pode ficar de fora disso e a gente está aqui para apoiar esse movimento. Pois é, de forma nenhuma. E lembrando que, independentemente das entidades, a população é fator determinante. Então, vai acontecer uma audiência pública dia 29, né? Pela manhã, a partir de 8 horas, na Câmara de Vereadores. Essas entidades vão estar lá, o poder público, seja o legislativo, o executivo, tem que estar, né? Nossas representações, para justamente fortalecer essa luta. Professora Ninalva, prazer lhe rever, é uma profissional da área de saúde, conhecedora, já vem aí de uma história de trabalho nessa área aqui na cidade de Jequié. Como é que a senhora vê agora, nesse momento, 2023, Jequié tentando dar esse salto, né, de tentar conseguir realmente que tenha esse credenciamento para atendimento a pacientes oncológicos pelo SUS, com a maior quantidade de pessoas aqui mesmo em Jequié? Mais uma vez, boa noite. É um prazer estar aqui com meus companheiros, ex-colega de trabalho, né, Jorge? Sim. Você falando aqui da DIRES e falando rapidamente da DIRES, hoje núcleo, eu sou egressa da DIRES, trabalhei durante 13 anos lá e nós tínhamos assim muita autonomia e tivemos programas que foram referência no cenário nacional, né? A DIRES despontou. E nós fomos exemplos, fomos chamados para participar, né, de diversos programas. Então, assim, a gente lamenta essa perda de autonomia que o núcleo teve hoje, né, quando poderia se contribuir tanto na saúde pública do nosso município. Então, a gente apoia também essa outra demanda. Bom, mas falando um pouquinho da UNACOM,
Bom, primeiro, como você já iniciou falando, Wilson, o câncer é uma doença, né, que hoje é considerado um grande problema de saúde pública. A gente sabe que ao longo dos anos, a gente teve aí uma transição epidemiológica importante, quando as doenças infecto-contagiosas, elas diminuem a sua incidência, mas por outro lado, as doenças crônicas e degenerativas, elas têm aumentado, e dentre elas, os vários tipos de câncer, né? Então, assim, nós estamos aí com uma estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, para esse triênio 2023-2025, que tenhamos em torno de 700 mil casos novos de câncer. Então, assim, a gente já acha que o número é muito alto, né? Imagina que a tendência de aumento. E por que esse aumento? É importante que a população entenda. Quando a gente fala de câncer, as pessoas pensam muito em um câncer genético, né? É hereditário, alguém na família teve, mas a gente sabe que a maioria dos cânceres, eles não são ligados a um componente genético. E estão ligados ao quê? A estilo de vida, a fatores ambientais, culturais, socioeconômicos, ou seja, fatores que podem ser modificados. Mas a partir do momento que nós envelhecemos e que nós nos expomos mais a todos esses fatores de risco, obviamente que a tendência é que os cânceres aumentem, né? Então a gente trata hoje o câncer como uma doença realmente de grande importância no campo da saúde pública, né? De grande magnitude e transcendência. Por quê? Porque ela tem alta morbidade, alta mortalidade, né? Alto custo. Então, assim, e uma outra questão assim, muito importante em relação ao câncer é que ele pode ser tratado, né? Ele tem cura, a maioria dos cânceres, mas tem uma questão muito importante, que a gente diz hoje que o câncer ele é tempo dependente, ou seja, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, quanto mais rápido se instituir um tratamento adequado, melhor o prognóstico, melhores as chances de cura e também melhor a possibilidade de o paciente não ser submetido a um tratamento muito agressivo, a um tratamento mais conservador. Então, tudo isso vem nos mostrar a importância de termos uma Unacom funcionando pelo SUS, porque, na verdade, nós já temos um serviço e isso é uma coisa que me angustia, né? Se nós já temos serviço no município, com tecnologia, com uma condição, né, de equipamentos, com uma equipe multidisciplinar, né, porque a gente não precisa só do oncologista, a gente precisa de toda uma equipe multidisciplinar que possa trabalhar nos 3 níveis de prevenção, né? E unidades que já estão prestando atendimento por planos privados, por plano serve, e a gente pergunta, e por que não pelo SUS? Né? Então a gente fica se questionando, e daí que nós acabamos, né, nós enquanto cidadãos, professores, Rotaries e tantos outros, né, profissionais e instituições nos unindo para a gente cobrar uma coisa que é nossa de direito. Porque a nossa Constituição está aí dizendo, né, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas que dever é esse? Se nós temos toda a condição, se nós ainda temos centenas de pacientes com câncer no município de Jequié e na região circunvizinha, tendo que ser encaminhado através do TFD, que traz um alto custo para o município, né, ser tratado fora. Quer dizer, tem que sair daqui de madrugada, passar uma noite se arriscando na estrada em condições. A gente sabe que a Prefeitura Municipal de Jequié, a gente sabe que eles estão dando a melhor condição possível para que esse transporte aconteça, mas não deixa de ser uma coisa, né, que agressiva para o paciente. Como o Jorge, que é psicólogo, acabou de dizer, né, o câncer ele traz consigo o medo da morte, né, o medo de ser submetido a uma quimioterapia, os efeitos danosos de todo esse tratamento que muitas vezes acaba sendo agressivo. E ainda ter que se expor a uma viagem em condições, né, muitas vezes adversas. Então é essa a nossa luta e é por isso que a gente está levando isso, a gente está conclamando a população, toda a sociedade organizada e os nossos políticos, nossos representantes políticos, para que isso não seja uma questão
político-partidária, mas política de saúde, né? Para que a gente possa dar à nossa população. A gente estava ouvindo a professora Linalva justamente quando ela fazia essa abordagem com aquela visão mesmo de uma situação que nós estamos aqui vivenciando em Jiquié e essa necessidade que temos de criação, né, de uma UNACOM. Mas, professora, eu li a carta aberta que vocês fizeram e nessa carta aberta que Rotary, Maçonaria, todas as entidades, Prefeitura, Câmara, assinam, vocês fazem um relato do que tem disponível em Jiquié. É isso que eu gostaria de passar para que o ouvinte entenda. Jiquié tem essa estrutura, porque a gente, quando interrompeu aí o sinal, foi justamente naquele momento em que a gente falava sobre aquele fato de 2004, quando houve essa reivindicação, mas não teve andamento. Mas vamos voltar a esse tempo e saber o que é que nós temos hoje. Se fosse falar assim, vamos credenciar, o que é que nós dispomos em Jiquié? Pois é. Quando se fala em UNACOM, a gente está falando em uma unidade de alta complexidade que será referência no campo da oncologia. E essa unidade ela vai prestar basicamente, né, assistência durante o diagnóstico e o tratamento. E aí é preciso que você tenha retaguarda de UTI, de leitos hospitalares, de tratamentos paliativos, né, e toda estrutura de diagnóstico. Eu vou dar uma lidinha aqui só nessa parte da carta, né, que a gente coloca aqui o que nós temos hoje em Jiquié, que foi o que você perguntou, né? Então nós temos uma unidade que conta hoje com 10 poltronas de quimioterapia todas equipadas com oxigênio, um leito de quimioterapia com monitorização contínua, monitorização da infusão da quimioterapia por equipe oncológica, médico, oncologista, capela de fluxo laminar para manipulação de quimioterápico com segurança, que é uma das exigências, né, para que se manipule o quimioterápico. Além disso, tem UTI, emergência 24 horas, exames de imagem 24 horas, tomografia, radiografia, ultrassonografia, outros exames diagnósticos, né? Colonoscopia, cirurgia geral e oncológica, com sobreaviso de 24 horas, ambulatório de especialidades e hemodinâmica. Essa equipe multidisciplinar é composta por oncologistas clínicos para consultas e quimioterapias, cirurgiões oncológicos, consultas e cirurgias, nutricionistas, acompanhamento de pacientes em quimioterapia, enfermeiro, todos com especialização nessa área de oncologia, infusão de quimioterapia e consulta de enfermagem, fisioterapia para que esses pacientes sejam devidamente acompanhados, farmacêutico oncológico, ou seja, toda uma estrutura hoje, né, para atender de acordo com o que é proposto pelo Ministério da Saúde. Essa unidade, ela já atende, no caso, ao SUS, com algum credenciamento? Não tem credenciamento? Tem credenciamento. Só os planos de saúde. Planserve, né? E planos privados. Mas pelo SUS, não. Pelo SUS é TFD. Tem que ir para outra localidade. Exatamente. É isso que vocês estão defendendo no momento. Isso, porque há um interesse da unidade que há muitos anos, como você fala, desde 2004, que já vem essa luta, né? Nós já tivemos naquele momento, fizemos campanha, tentamos e não conseguimos. E durante esse tempo todo, essa tentativa, ela vem sendo, né, tentada, né? As pessoas têm tentado fazer essa habilitação, mas não temos conseguido. Daí agora é que nós nos unimos enquanto instituições, enquanto, né, representações também da população, para que a gente possa fazer uma força, uma pressão para que isso venha para Jiquié. E tantos municípios já têm, por que Jiquié não, né? Perfeito. E dessa audiência que vocês vão participar, todos nós vamos, a comunidade tem que engajar, as pessoas são convidadas também, até pacientes, familiares, quem quiser mesmo, engrossar a fileira, né? Daí sai o documento para encaminhar ao governo do estado? Jorge? Sim. A ideia é essa, né? Por exemplo, lá na nossa base, como eu falei, que ainda continua com todos os técnicos aqui que Linalva
refere, e vale ressaltar, falando ainda da base, né? Essa base de Jequié, Ninalva que falou. Ela essa base que você fala, para que as pessoas entendam, era a antiga DIRES, né? Antiga DIRES. Que hoje é uma base. Base Regional de Saúde, antigamente era Diretoria Regional de Saúde. Né? Ninalva falou, e eu não falei para não ser até barrista, né? Dizer isso. Para a gente ter uma ideia, quando implantou o serviço de tecnologia, como agora a gente está dentro dessa tecnologia, foi em 1993. Informatização da saúde. Adivinha qual foi uma das DIRES que foi o projeto piloto? Jequié. Né? Era a representação. Fez-se um projeto piloto com essa DIRES, né? E esse servidor é que estava lá, né? Nesse projeto piloto, para ver a grandiosidade que essa regional era a representação disso, né? Era a representação disso. E eu penso, e na minha fala primeira, o Wilson, colegas, Léo e os ouvintes, há necessidade de tal núcleo e tal UNACOM. Tem que estar isso. O arcabouço principal já tem. Se for para montar agora, é possível montar agora. E ainda te falo mais. Você citou uma data e Ninalva confirmou. 2004, a gente estava lá discutindo no Conselho Municipal de Saúde e foi votação unânime naquela época para essa implantação. Por outros caminhos, né, que não vem agora a discutir, não veio para Jequié. Mas porque Jequié tem uma posição importante na Bahia, né? Uma posição importante. Não porque Jequié é a melhor cidade do mundo, não é nada disso. A discussão é essa que a gente está trazendo, né? Como é você que tem um paciente acometido de câncer em sua família, que bota dentro do ônibus, ou seja, ele perde 2 noites, ele sai daqui 10, 11 horas, parece, né? Confirma aí. Daqui da noite, vamos supor, de hoje, passa o dia todo lá, leva, se ele for fazer químio, ele leva 2 horas sentado, esperando, depois retornar, né? Retorna à noite, vai chegar 1 hora, 2 horas da manhã aqui. Olha que sofrimento. Por mais que tenha um amparo adequado, claro. Né? Eu não digo por outro, né? Com a minha idade, eu fazer essa viagem. Quando não tem intercorrência. Olha, já aconteceu casos, um dia desse, a gente trabalhando em rádio, a gente ouve tanta coisa que a cabeça tem hora que não dá para coordenar tudo, né? Eu me lembro de um caso que era feriado em Salvador e não foi feita uma comunicação aqui. E o TFD saiu. Quando chegou em Salvador, os hospitais, as clínicas não estavam atendendo. As pessoas ficaram para voltar para remarcar e não tinha nem onde remarcar. Imagine, tivemos uma informação que careceu, assim, eu acho que deveria ter sido melhor informado. Morreu uma pessoa recentemente dentro do transporte TFD, uma pessoa que estava em tratamento, né? Tem uma série de inconveniências. Sim, por melhor que seja. Olha, compramos ônibus novos, compramos equipamento. Tudo tem sido feito. Mas a questão eu entendo assim, que quando você está doente, seja qual for a doença, câncer, né? Ou vocês têm um relato aí muito interessante, você fica débil, você quer estar perto de casa. Né? Uma pessoa que sai ali de Itaúna, de Piauí, que está em Jiqueira, está muito mais próximo do que rodar 300 e tantos quilômetros. Né, para Salvador, como saindo daqui para lá, né? Quer dizer, se aqui não tivesse nenhuma condição, menos mal, né, Nina? Menos mal. Com certeza. Mas aqui tem, né, Luiz? Tudo aqui. Jequié, na realidade, tem uma grande vantagem, né? Como foi colocado aqui por Ninalva. Em 2019, eu participei do lançamento de uma campanha semelhante a essa em Barreiras. O Rotary Clube de Barreiras lançou a campanha para criarem lá o Hospital Oncológico do Oeste da Bahia. Só que lá eles vão fazer um hospital, não tem um hospital. Então, imagina o custo de um hospital, com todo o equipamento, com tudo que é necessário para ter um hospital. Aqui não, aqui nós temos uma unidade já que funciona e que oferece contratar o serviço e credenciar para só. Então, a gente percebe que não é um problema financeiro que vai demandar tempo e muitos recursos para colocar isso à disposição da comunidade. É realmente um interesse político de aprovar, de credenciar e de trâmites burocráticos, vamos dizer assim, para que a coisa seja colocada à disposição da comunidade. Então é isso que a gente quer nessa audiência do dia 29, que além de convidar as entidades que já estão envolvidas, toda a comunidade, também vamos convidar políticos da região, para que eles também assumam com a gente essa responsabilidade e esse interesse em buscar
a efetivação dessa Unacono. Pois é, entidades como a classe médica, né, de que tem cursos na área de ponta na área de saúde, agora era só o ESB, hoje tem as outras universidades também, de enfermagem, de psicologia, de odontologia, tudo isso é um fortalecimento de uma atuação, né, de que Com certeza. é isso. Então isso é muito importante que todos se unam em defesa dessa. Eu imagino, Wilson, né, que agora eu, Jorge, né, que eu estou desde lá atrás, fazendo nessa luta, né, querendo, né, e eu imagino porque dia 11, agora passado, eu tive uma reunião a respeito de saúde mental, né, da região e tal, que eu milito nessa área. E os técnicos da CESAB disse muito claramente para a gente, olha, a CESAB está revendo, a CESAB é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sem regionalização, a CESAB não anda. Ou seja, a gente precisa modificar esse pensamento até de só 9 núcleos para 417 municípios. Né? Olha, aí por isso que eu estou associando uma coisa à outra. Né? A Unacon tem que estar, porque eu penso agora que o terreno é mais fértil, né? Tem maiores possibilidades para, e a gente abriu um leque muito grande. É maçonaria, é Rotary, é comunidades, é Conselho de Saúde, é Câmara de Vereadores. Você não encontra ou não dessas pessoas para modificar esse quadro, que a gente precisa modificar. E as pessoas precisam compreender isso, porque o sofrimento do outro, como é que pensa no outro e no seu sofrimento? Que ele vai sofrer duplamente, além do adoecimento, nas condições necessárias para esse enfrentamento. Pois eu estou aproveitando aqui, Léo, que você está por aí, tem um pessoal já sinalizando aí algumas mensagens, tem uns abraços aqui, dando parabéns ao Rotary. Vamos lá, Léo, quem é que está aí com a gente? Vamos interagir aqui no ao vivo, novamente registrando aí que teve uma falha técnica, agora a gente já está no Instagram de novo, já conseguimos restabelecer a live, estamos no YouTube, Facebook e no blog de Que Repórter também, que tem uma turma que assiste a gente por lá. Ana Lucas estava aqui, ela fez algumas perguntas na primeira transmissão, a gente não conseguiu acompanhar, Ana, mas ela disse, dá parabéns para vocês pela defesa do núcleo oncológico, espero que a população participe dessa luta. Eu não estou acreditando que Jiqué coordena 26 municípios e não tem um hospital que atenda essa senhora, inclusive, do SUS. A senhora, ela é de Jiqué, mas mora em Salvador há muitos anos, ela sempre está aqui participando com a gente. Preocupa muito com as coisas de Jiqué. Tem um Prado, né? Mas especificamente essa questão que ela fala assim, não atende o SUS, atende SUS, mas oncologia não tem especialização. O descaso é absurdo, quem tem condições vem para a capital e outros estados. Isso é lamentável. O Rotary é amigo do povo jiqueense. Um abraço a todos, em especial o tio. É sobrinha de Zé Penca. Zé Penca. Ninalva também precisará de médicos paliativos. Todas as classes são importantes para essa consciência. Deus abençoe vocês, todo o nosso povo. O Angelivaldo Nogueira também está acompanhando aqui, dando uma boa noite para a gente. Ele confundiu o Sampaio, ele falou assim, um abraço para o meu amigo Juarez, porque não é Jorge. Um abraço para Marcos Galvão, tá aqui ainda atrás de Marai Maraísa, e Lana Bartilotti, dando uma boa noite para a gente, e saudações aos defensores do SUS. É a turma aqui, tinha uma outra pessoal acompanhando a primeira, mas a gente sempre registra a participação. Né? Obrigado. Pois é, mas a gente continua nessa, eu diria assim, até um momento de muita empolgação, né? Por a gente ver que Jiqué abraça uma causa. Eu acho que quando a cidade abraça, não é uma causa de A, de B, de C, de um político, de outro, né? Que todos possam irmanar-se, porque é algo de bom para a comunidade, para a sociedade local. Com certeza. Os mais pobres, os mais carentes, SUS é o serviço unificado de saúde voltado para as pessoas de baixa renda, principalmente, né, Linalva, que convivem com essa situação. Existe agora, Wilson, uma proposta do Ministério da Saúde em expandir, né, a habilitação e credenciamento nessa área de oncologia, né? Então, se criar a CACON e Unacon, né? E você falou da universidade, a gente percebe também a importância no campo educacional, porque a Unacon, ela pode ser um ponto de pesquisa muito importante para a gente,
né? E além do mais, campo de aulas práticas, de estágio, não só para o curso de medicina, mas para tantos outros cursos da área de saúde que nós temos, né? Então, com certeza, o município só tem a ganhar, né? Então, mais uma vez a gente fala, se nós temos toda a estrutura, nós temos a vontade, né, de quem está na gestão da unidade, nós temos demanda, nós temos pacientes, então o que está faltando? É o nosso questionamento. E é isso que nós estamos buscando as respostas, estamos nos organizando e vamos exigir essas respostas. No caso, assim, porque vocês defendem e colocam, eu vi eu li a carta aberta, que eu recebi a cópia, e eu vi que vocês pontuam, no caso, no documento, o Hospital Santa Helena, que é o hospital da rede privada, né? Agora, a direção do hospital, ela já se manifesta também favorável a isso, ela abraça essa causa, porque a estrutura eles têm, bem montada, inclusive, está em fase de ampliação, eles também estão engajados, né? Na verdade, o que a gente está pleiteando é que venham na compra de Jequié, né? Me parece que, no momento, o único hospital que em condição, né, que oferece toda a infraestrutura de tecnologia, de recursos humanos, de estrutura física, né, que a gente tem conhecimento, seria o Hospital Santa Helena. Mas se tiver outro com a mesma estrutura, não tem problema. O que a gente quer é a Unacom. Né? Exatamente. Né? E também a gente percebe que vindo a Unacom para Jequié, porque no primeiro momento a Unacom ela seria referência para tratar os cânceres de mais incidência, não todo tipo de câncer, né? Que aí seria o CACOM, que é o centro de referência. Mas a gente percebe a importância porque pode-se depois trazer, como o Jorge falou, né? Tratar o câncer hematológico, tratar o câncer pediátrico, se fazer radioterapia, e a gente já ouviu, né, que há um interesse. Então, o município só vai ter a ganhar com isso, né? Sem falar que vai diminuir os custos para a Secretaria de Saúde, que também tem um interesse, né? Já o secretário tem nos acompanhado, né? E está também hermanado conosco, porque há o interesse do município que venham na compra de Jequié. Eu fiz uma matéria recente, tem uma unidade de pessoas que ali na Santa Casa que atendem mulheres com câncer de mama, desde aquela parte ali, mas em muitos casos até tem que mandar para fora também, não é isso? Sim. Eles fazem uma parte. Tem uma entidade aí que é uma entidade assim da organização social, que é a TAI. Isso. Que atende, assiste, mas muitas vezes... É bem limitado, né? O campo de ação. A proposta da Unacom ela é bem mais ampla. Bem como a gente ampla. falou, ela trabalha desde a parte da prevenção, né, do nível primário ao nível terciário, mas com a ênfase no diagnóstico e no tratamento. Mas tem que ter retaguarda, como a gente já falou, de UTI, de cuidados paliativos, de cirurgias oncológicas, né? Tem um mínimo que o Ministério da Saúde exige para que seja feito por mês de cirurgia nesse campo da oncologia, e tudo isso está assegurado. No dia 29, que todas essas entidades estarão na Câmara, como vai ser, assim, quem é que tem essa pauta, vão ter palestras, vão ter explanações, quem é que pode falar, porque tudo é tempo, né? E é um dia de semana, né? Logicamente que as pessoas têm seus afazeres, para não perder o foco. Como é que está essa programação? Já está fechado? O que é que vai acontecer lá na audiência pública? A ideia é de que seja explanado, né? A princípio, seja explanado a situação e a proposta desse grupo que se formou está buscando, e a partir daí abrir inicialmente para os políticos, né, da região, da cidade aqui se manifestarem, e a gente tem essa expectativa de que se manifestem favorável também, se comprometam junto com a gente nessa campanha, e também será aberto espaço para a comunidade, né, porque certamente vai ter pessoas lá que estão vivenciando esse problema do câncer, ou familiares, e também vai abrir o espaço para a comunidade se pronunciar. Então, a ideia é de que a gente envolva todo mundo nesse processo aí, para que a gente consiga realmente concretizar essa ideia. Perfeito. Gente, a gente chegando quase ao final aqui do nosso tempo, do nosso horário, eu vou deixar, né, com vocês, cada um, Ninalva, a professora Ninalva,
ao Luiz Augusto, ao Jorge, que vocês concluam, façam essa conclamação e esse chamamento à comunidade, não apenas de Jiquié, que isso repercuta nos municípios e que os municípios possam mandar representações aqui no dia também para fortalecer essa luta, que não é uma luta de Jiquié, é uma luta regional, né? Isso. Então, a ideia é essa, a gente pede que toda a comunidade participe, né, que não só de Jiquié, mas da região, como foi colocado por isso aí, que venha no dia 29 para a Câmara Municipal de Jiquié participar desse movimento e que a gente mostre a força da comunidade, para que os políticos percebam, né, que há uma unidade, que a comunidade está unida com esse propósito e isso também ajude a fortalecer o movimento. Então, essa é a convocação que nós fazemos e esperamos contar com esse espaço aí, de repente, para voltar aqui e aprofundar mais o tema e conclamar mais ainda a participação da comunidade. Jorge, já agradeço a oportunidade. Obrigado a você. Agradecer a Jiquié Repórter, a TV Web, ao Wilson, a Léo, né, sempre gentilmente cedendo espaço para essas questões sociais também, né? A gente agradece, né? Dizer o seguinte, que a população tem que engajar. Foi feito um convite na CIR, que é um local onde se reúne a Comissão Intergestora Regional, onde se reúne os 26 secretários de saúde da região. Foi convocado isso com eles, né, para convocar a população desses municípios, de Aiquara, Santa Inês. A gente está convocando todos os servidores também da DIRES, que é uma luta quase que uma depende da outra, uma sustenta a outra, essa que é a grande ideia, e a gente possa voltar aqui, Wilson, com boas notícias, não só para Jorge, Ninalva, Luiz Augusto, Léo e o Wilson, ou toda a população, sim. Essa que deve ser a grande notícia, e a gente agradece por esse espaço. Parabéns pelo programa que vocês têm. Já vim aqui outras vezes, né, Léo? Parabéns a Ninalva, a Luiz Augusto. E estamos aí nessa luta. Pois é, a nossa ideia é justamente abrir um canal, como todos aí que têm esses canais de comunicação. Isso é fundamental, né? Aberto a todos os temas da comunidade. E esse vai continuar aí para outros que queiram, vocês quiserem, inclusive, olha, vai lá, fulano, bora falar sobre esse assunto para fortalecer ainda mais. Professora Ninalva, a conclusão vai ficar com a senhora hoje aqui é apenas minoria de gênero, né? Mas está aqui com a gente, é o maior prazer que a gente tem em recebê-la aqui. Pois é isso, nós conclamamos toda a comunidade organizada para que participe conosco. Nós estamos circulando aí, né, colocamos em circulação, além desta carta aberta, também um convite. E neste convite que está divulgando, que está projetado aí agora, nós usamos um slogan: essa luta é minha, é sua, é nossa, né? Porque o câncer é um problema de qualquer pessoa, né? Como a gente já colocou no início, é um problema de saúde pública e que precisa ser, né, encarado com muita seriedade, né? A gente não pode ser omisso, a gente precisa dar voz a essas pessoas que muitas vezes, né, não têm condição de serem ouvidas, de terem o seu socorro, o seu pedido, né, ouvido, e que essas questões possam ser, se não totalmente resolvidas, mas pelo menos minimizado esse sofrimento. Então a gente parabeniza, né, a gente conhece vocês, o trabalho ético que vem desenvolvendo, que Deus continue abençoando, né? E muito obrigada por essa oportunidade. Nós é que agradecemos. E vamos marcar esse encontro, né? Vamos encontrar todos, dia 29, 8 horas da manhã, Câmara de Vereadores. Tire um tempinho, chegue lá e assista, participe, né? E engaje essa luta. Um abraço para todo mundo e uma boa noite. Boa noite.